gostei do seu comentário, Cláudia. Eu gostaria de fazer um comentário em relação ao que o Sidney falou, uma questão de que os espíritas não são chamados para opinar. Muitas vezes, as pessoas, as lideranças das outras religiões, elas não são chamadas para opinar, mas elas são chamadas como pessoas que são aliados políticos, são base daquele político. Então, elas são chamadas para que, dessa forma, elas influenciem as pessoas que frequentam a sua igreja, que frequentam o seu templo. Então, talvez os espíritas não serem chamados com frequência para emitir sua opinião ao lado de alguns políticos, talvez isso seja positivo e signifique que os espíritas talvez eles não tenham nas suas casas espíritas uma tentativa de formar base política para políticos, né? E a gente tem muita participação na comunidade. Dentro dessa participação na comunidade, nós somos chamados para construir diversos trabalhos, às vezes construir casas, às vezes ajudar num abaixo-assinado para colocar esgoto nas ruas, então, para que se construa uma escola. Então, essa é uma ação política positiva dentro da sua localidade. E se o espírita se destacar dentro dessa comunidade nas suas atuações, ele pode ser chamado para uma atuação política mais direta na Câmara, tentando representar e levar políticas sociais para as pessoas que ele teria, sim, uma base política real, verdadeira, onde ele construiu um trabalho verdadeiro, né? Então, talvez o fato do espiritismo não pretender fazer palanque para políticos seja um dos motivos pelo qual espíritas não são chamados para opinar. Dentro dessa questão da reforma íntima e do espiritismo ser uma religião cristã por excelência, eu gostaria de saber da Carla, né, como você acha que os frequentadores da casa espírita poderiam ser orientados na sua ação do dia a dia frente à polarização? Dá para passar a pergunta? Passa, repassa? Não. Eu acho assim, se a gente trabalhar bastante o ser, a gente não entra nessa onda de polarização, né? A gente tenta o equilíbrio, né? O caminho do meio aí que é o Cristo. A gente está falando aí da primeiro capítulo do Evangelho, não vim destruir a lei. E aí ele fala Moisés, Cristo, Espiritismo, né? Das 3 revelações. E o Cristo está no meio, como a Cláudia falou. Então, o que o Cristo faz? Ele lança a luz entre os dois, né? Ele traz essa parte moral para os dois. Então, se a gente for um bom espírita, que a gente vai ver isso lá na frente, nos capítulos lá no Sede Perfeitos, a gente vai saber escolher muito bem os nossos políticos, porque a gente vai estar agindo melhor na sociedade. Então, eu vou cumprir ali como um bom espírita, né? Que se a gente vê lá um bom espírita, se eu conseguir cumprir metade do que o homem de bem faz, eu vou saber escolher meus políticos, eu vou saber cumprir meus deveres dentro de casa, porque a gente fala muito de direito, né? Porque eu tenho direito, todo mundo acha que tem direito, né? Igual a Cláudia falou. No meu imposto de renda eu vou lá sonegar porque eu tenho direito, mas você cumpriu com seus deveres? Então, os deveres, os direitos vêm aliado aos seus deveres. Então, a gente tem que pensar bastante sobre o dever. É por isso que Moisés veio primeiro. Moisés veio trazer uma legislação. E ele é muito horizontal, né? Se a gente for ver
É muito terreno, e é o que eu falo, a gente não dá para a gente trabalhar o espírito, não dá para você trabalhar algo que você não vê, se você não trabalhar muito bem a matéria. A gente tem que trabalhar muito bem para conseguir espiritualizar a matéria. Tem que conhecer a matéria, dominar a matéria. Mas acontece o contrário, a gente quer sempre ir pela contramão, né? Primeiro os direitos, depois os deveres. A matéria que me domina, não sou eu que domino a matéria. E aí Moisés, ele traz tudo isso para nós, né? E não foi fácil, né? Porque até hoje, se a gente ler os 10 mandamentos, cada item, se a gente for olhar um por um, a gente ainda pratica muita coisa, a gente tem vontade de matar o outro. A gente eu falo porque eu tenho, gente. Às vezes, é assim, quando tá tudo tranquilinho, eu não tenho. Mas tem hora que dá vontade de tacar pedra nos outros. Olha, tinha uns motoqueiros aqui na rua de domingo, a gente não podia nem receber visita. Não conseguia assistir TV. Minha casa é no alto. Eu tinha vontade de tacar pedra nas motos. Eu falei, olha a minha condição moral, né? Então, se tá tudo bonitinho, tudo tranquilo, eu sou perfeita. Eu sou um anjinho. Eu sou um homem de bem. Agora, quando me contraria, aí é fogo. Aí tem que trabalhar o chicletinho lá. Carla, Chicletinho adorei o seu moral. chicletinho moral. A Carla escreveu aqui, eu tenho que ler aqui, ó. Ela disse assim que o chicletinho moral dela dessa semana vai ser acolher o contraditório. Muito legal, achei o máximo. Isso daí pode ser um carimbo nosso também. Então, tem um vídeo muito engraçado do Amigos da Luz, não sei se vocês conhecem, né? Vou deixar aqui a dica de assistir, que é justamente Prece pelo Brasil, chama. E o cidadão está lá fazendo a prece pelo Brasil, né, falando de todas as mazelas que o Brasil está passando e tudo, mas aí chega um momento que ele começa a avaliar o que ele faz, né, e aí ele começa a entender que, peraí, ele precisa mudar para que o governante que está ali mude, né. E uma coisa que eu achei bem interessante nesse capítulo, né, eu não vim trazer eu vim trazer a divisão, é que ele fala justamente que esse atrito de ordem moral, ele vai durar muito pouco. Né, vai durar alguns anos, enquanto que guerras e perseguições duraram muito tempo, essa questão do atrito moral, da ordem, né, do que é certo e do que é errado, não vai demorar esse tanto, porque ele fala assim, que de todos os pontos do globo, vai romper as verdades, né, e vai abrir os olhos dos cegos. E aí eu passo e chamo isso para a história de Paulo de Tarso. Né? Quando a Carla fala de Moisés e fala de Jesus, né? Naquele momento, também era um momento de polarização, né? Os primeiros cristãos, Paulo como Saulo, um perseguidor ávido, né? De cristãos, assim, muitas vezes extremamente intolerante, porque aí é o ponto, né? Intolerância, essa é a palavra-chave. Né? Intolerância. E aí, extremamente intolerante, até que chega um momento que ele se depara com o próprio Jesus, né? E aí ele fica cego, né? E volta a enxergar com novos olhos, os olhos do cristianismo, e se dedica. E uma coisa bem legal é o momento que ele passa, poxa, o cara era um perseguidor, ele matava, era sanguinário ali, né? E aí, no momento que ele encontra Jesus, a conversão dele é tão impressionante que ele simplesmente ele podia ficar se lamentando, ai, fiz coisa errada, que é o que a gente faz, todo mundo erra, todo mundo já fez coisa errada, né? E fica assim, ai, mas eu não sou digno, ai, eu não sou, não. Ele simplesmente olhou para Jesus e perguntou, Senhor, o que queres que eu faça? E acabou, foi embora, né? Então, em que momento a gente está fazendo o que é para a gente se fazer? Né? Em que momento a gente também fica aí pensando, mas todo mundo faz, eu vou fazer também. Eu já sou ruim mesmo, eu já fiz isso de errado, uma coisa mais, uma coisa menos. Não, gente, faz diferença. Né? A gente tem que começar essa transformação, e essa transformação tem que ser da gente, porque se a gente não começar isso, a gente não vai ter um mundo melhor, a gente não vai conseguir um planeta de regeneração. Então, a gente tem que pensar muito, muito nisso, sabe? Acho que é um ponto que a gente tem que refletir bastante. Posso emendar? Essa é a grande parte da reforma íntima, né? Então, você olhar para os seus atos e
refazê-los de acordo com o seu projeto evolutivo. Ser melhor amanhã do que você foi hoje e assim por diante. Eu vou puxar um pouco a sardinha aqui só para jogar um creme na conversa, que é o princípio budista, né? O princípio budista é assim: primeiro você se conserta, primeiro você se arruma. Você estando bem, sendo uma pessoa boa, uma pessoa de moral, o seu entorno vai refletir aquilo que você é, né? Então, neste ponto, por exemplo, a gente tem visões muito próximas também no budismo. Só esse pontinho aqui que eu queria pegar para tornar a discussão ainda mais quente. Certo. Eu quero fazer um comentário no seguinte sentido. Muitas vezes eu percebi que essa polarização ela não era real entre a população. Porque quando você perguntava para um lado, o que é que você quer? Ah, eu quero uma saúde de qualidade, educação pública de qualidade, eu quero ter uma casa, um trabalho digno. Aí você perguntava para outra pessoa, para as pessoas que estão no outro polo. O que você quer? Ah, eu quero uma casa de qualidade, uma educação de qualidade, uma saúde de qualidade. Então, assim, quando você observa entre a população, o que as pessoas dos dois lados querem, a população quer a mesma coisa. Então, assim, você percebe que existe uma manipulação de massas nesse jogo todo de polarização. E que você acaba tendo uma torcida, um grupo. O que é uma torcida? É um grupo inconsciente, ele vai caminhando de forma inconsciente, mesmo sabendo que o que ele quer é o mesmo que o outro grupo quer. Mas vamos lá. Nessa questão de mundo de regeneração, Alexandre, você está quietinho hoje, Alexandre? Vamos falar um pouquinho. Como você acha que a gente vai chegar nesse mundo de regeneração? Você acha que o papel da casa espírita nesse mundo de regeneração, ele precisa ter uma atuação maior na sociedade? Essa questão da neutralidade, sendo uma neutralidade talvez negativa, uma neutralidade onde o centro espírita ele acaba não só não se colocando, como não participando do grupo social onde ele está. Como é que você acha que a casa espírita, o espírita que trabalha dentro da casa espírita, como é que ele vai agir no mundo e influenciar as pessoas que frequentam a casa espírita para que a gente chegue nesse mundo de regeneração? Para mim só tem um caminho, e acho que um pouquinho do que todo mundo já comentou é praticamente a minha resposta. É através do exemplo. Não adianta a gente ficar anos na teoria, estudando, se debruçando em livros, fazendo as nossas orações dentro de casa, sendo que a gente não consegue transportar a teoria para a prática, né? Então, até acho que foi, eu não me recordo se foi nos vídeos do Porquê o Espiritismo, ou foi no vídeo da Verdade, mas acho que foi inclusive você, Karen, que você comentou que às vezes as pessoas chegam e perguntam, né? Falam, você é espírita? Né? Por quê? Porque justamente existe um certo estereótipo, né? Que o espírita é aquele que é o cara calmo, é o cara passivo, que procura ajudar as pessoas. Então as pessoas acabam identificando as pessoas do espiritismo pelas atitudes. E isso eu acho que é interessante, né? Não é por conta da gente se vestir de um jeito, usar o cabelo de outro jeito, mas sim pelas atitudes que a gente coloca, que a gente tem no nosso dia a dia.
Isso, para mim, é o ponto importante e é o ponto-chave. Uma vez que a gente mostra o caminho através da atitude, muito longe de me comparar com Jesus ou comparar os espíritas com Jesus. Mas Jesus, ele não escreveu uma linha. Jesus exemplificou. Jesus falava e agia de acordo. Puxando os termos em inglês, né? Walk the talk, né? Ele falava e ele agia em conformidade, né? Para a gente aqui é o siga o mestre, né? E nada mais perfeito do que isso, né? Se nós estamos falando aqui de mudança, de regeneração, de preparação, Jesus já deixou o caminho pronto, ele já deixou tudo, já deixou todo identificado, né? E é óbvio, também com o trabalho excepcional dos apóstolos, né? Ele deixou todo o terreno está preparado. Então, o que a gente precisa fazer? Ler, estudar, entender e transformar isso em prática. Aí sim nós estamos preparando o terreno para a regeneração. Tem um fato ainda em relação a isso, é que nós estamos recebendo uma leva de espíritos aí que chegaram totalmente fazendo diferença, né? Antes, quando a gente falava de... vamos olhar aí para 30, 40 anos atrás, falava de Prêmio Nobel da Paz, era um cara de 80 anos que fez não sei o quê, o outro que fez não sei o que lá, o outro que fez, aí nós estamos falando de Malala, estamos falando de Greta, que tem 15, 16, 14 anos. 14 anos fazendo a diferença. Já estão fazendo a diferença. Veja o tipo de espírito que nós estamos recebendo. Então, além da gente se transformar, a gente já está recebendo um big de um apoio. Gente que está vindo e abrindo, acendendo as luzes para temas que as pessoas estão deixando de lado, né? Então, eu acho que assim, tudo está convergindo, mas respondendo, encerrando aqui minha parte aqui, o espírito ele deve se comportar, ele deve agir para a preparação, né, para que as coisas aconteçam da forma como foi planejado. E isso, pegando um pouco do que o Sidney falou, da questão de mudança. A mudança vai acontecer caso a gente queira, caso a gente não queira. Né? Então, se a gente quiser, a gente vai na onda e vamos caminhar juntos. Se a gente não quiser, a gente fica para trás. Não vai ter chupão, né? Não vai rolar Chopin, não vai rolar o Níboris, o Planeta X e outros nomes absurdos aí que a gente viu. Só complementando o que o Alexandre falou, assim, eu penso que a gente está caminhando mesmo para uma mudança e ela vai acontecer, o progresso vai acontecer independente da nossa participação ou não, né? A gente que tem que pensar e correr atrás aí para pegar o bonde do progresso. Mas e aí trazendo isso mais para a discussão também, o que às vezes cansa um pouco, né, dentro do que a gente vê, desanima no sentido assim de você falar, nossa, né, tem coisas que a gente ultimamente, a gente está tendo que defender o óbvio, né, é o óbvio, o Alexandre falou de óbvio, veio isso na minha cabeça. Tem um artigo da Carta Capital que chama Fora da Justiça Social Não Há Salvação, que é um espírita, eu não consegui achar o nome dele aqui, depois eu passo para colocar nos comentários. E ele escreve na Carta Capital, e é interessante que ele fala da justiça social. A justiça social tem que ser uma meta, né? É para todo mundo, independente de ser espírita ou não. Quem quer o benefício, né, tem que ter justiça social. E ele até diz assim, que se Kardec hoje fosse escrever, ele diria isso, né, que fora da justiça social, o que é a justiça social? É a igualdade, né? Como que a gente vai ter um planeta que ainda a gente tem tanta desigualdade, a gente tem tanta coisa errada, né? A gente tem lugares que minimamente não tem saneamento básico, né? Então, assim, são discussões profundas, né? E que, como o Zé lembrou lá nas outras discussões mesmo, que até a Carla está colocando aqui acho que é o Sidney ou a Carla que está colocando, o Sidney que está colocando no chat, que são 7 bilhões de encarnados, e todo mundo veio agora, né? Então está todo mundo ali na tentativa, né? Alguns a última, né, de estar nesse planeta. Mas, por outro lado, a gente também está vendo esses bons exemplos de pessoas e o quanto algumas atitudes soam muito
ruins na nossa mente, né? Assim, você escuta uma pessoa dando uma carteirada, você fala, meu, isso não é bacana. Você escuta uma pessoa humilhando a outra porque supostamente tem uma profissão melhor que a outra, ou uma condição social melhor que a outra, isso é uma coisa que, por exemplo, se você conversa hoje, eu conversando com as minhas filhas, elas falam mais, né, falando de racismo ou de perseguição, para elas é difícil entender esse mecanismo, né? Mas por que as pessoas faziam isso? Mas por que acontecia assim quando a gente está vendo a história do Holocausto? Então, eu penso que esses espíritos são espíritos mais preparados que vão ajudar muito a gente nesse processo, né? Mas é um momento mesmo que a gente acaba tendo que explicar o óbvio. E não deveria ser assim, né? Assim, acho que principalmente para quem já está dentro do espiritismo. Não estou falando para outras pessoas, mas para quem já está dentro do espiritismo e minimamente tem um conhecimento da doutrina, é complicado você explicar o óbvio. Os espíritas gostam muito, né? Falam muito do Gandhi, do Mandela, temos a Malala, né? Que o Alexandre citou agora. Então, assim, são pessoas que, por sua ação no mundo, deixam um grande exemplo, né? E que não foram pessoas passivas, mas pacíficas, assim, de uma forma muito firme, tão firme que causaram um transtorno social, político muito grande, né? O que elas representavam com o seu pacifismo, politicamente era visto como algo perigoso, né? Jesus foi muito perigoso politicamente na sua época, com a sua representação pacífica de forma tão firme, né? E isso assusta muitas pessoas. Só que eles tinham uma atitude social muito presente, uma ação social muito forte, transformadora, né? Você arrumou o computador? Posso... Foi mal. Não, é que eu estou apresentando uma live. Eu estou aqui, a gente está fazendo um debate. Ai, ai. Acontece. Então, continuando, eu queria perguntar para a Cris se ela tem alguma coisa a dizer, como é que ela sentiu esse debate, se quer colaborar com alguma coisa, Cris? Não? Tá certo. Sidney, você quer falar alguma coisinha? Eu quero falar, aproveitando o ensejo, a gente está falando do exemplo de Jesus, né, das atitudes e tal. Eu acho que esse senso de justiça social que a gente deveria pregar e praticar e zelar por ele, eu acho que a gente tem uma grande oportunidade nos dias de hoje, que é esse senso de comunidade, né? Ao invés de apoiar uma polarização ou se posicionar de forma polarizada, a gente tem há 2000 anos o exemplo de Cristo e a gente tem hoje o exemplo da comunidade. Então, a comunidade espírita te ajuda com exemplos, com atitudes, a como se portar, a como podemos avançar, ou como a gente pode estudar e praticar para sermos melhores. Então, hoje é muito mais fácil, por esse ponto de vista, num convívio, ou no dia a dia, você tem exemplos ali, que a gente citou aqui, algumas pessoas, e tem outros não vou chamar de menor escalão, mas de menos representatividade, mas que nos ensinam igual. Então, é só seguir o exemplo, né? Escolher o caminho e seguir. Por esse ponto de vista, é mais simples ser
uma pessoa de bem ou moralmente elevada, ter uma moral adequada, né? E esse senso de justiça social está aí justamente para a gente olhar e falar assim, é só repetir, não precisa pensar muito, é só fazer igual, não precisa sofrer.